Olá, meu nome é Juscelino. Para quem ainda não me conhece, eu tenho um canal no YouTube com o nome de JK Craft e já gravei algumas matérias, alguns vídeos sobre ciclo de recuperação química, evaporação, caldeira de recuperação, parada de emergência de drenagem rápida, vapor e energia, etadesmia e osmose, cachucação em forno de cal, interlocks de uma caldeira de recuperação química. E hoje nós vamos falar sobre cristalizadores, o que é, para que serve e como funciona. Antes, vamos fazer uma pequena introdução aqui do processo. A caldeira de recuperação química tem por finalidade reduzir ou transformar o sulfato de sódio em sulfeto, Na2S, e carbonato de sódio. O carbonato de sódio é transformado em soda na calcificação. O processo Craft se caracteriza por utilizar a soda como agente de cozimento em presença do sulfeto de sódio, que funciona como um agente seletivo protegendo a celulose do ataque da soda. Com isso, a celulose obtida nesse processo possui uma maior resistência mecânica, daí o nome Craft. Durante a combustão na caldeira, ocorre o arraste de sulfato de sódio, carbonato de sódio, cloreto e potássio. O sulfato de sódio precisa ser recuperado para manter o balanço de sulfidez no processo. Porém, uma pequena parte deverá ser descartada quando a sulfidez excede o objetivo, que normalmente é de 32%. Mais à frente eu vou explicar, mostrar um gráfico explicando a razão disso aqui. O cloreto, por sua vez, é danoso para os equipamentos internos da caldeira, causando corrosões e diminuindo a vida útil. Ele deverá ser descartado. O potássio, por ser pegajoso, causa entupimentos nas passagens de gás de combustão da caldeira e também deverá ser descartado. Para recuperar o sulfato de sódio necessário para o equilíbrio da sulfidez e descartar o excesso de sulfato e potássio como produto e eliminar o cloreto do sistema, foram criados equipamentos de separação e aproveitamento secundário. Quais equipamentos são esses? O primeiro processo é o equipamento chamado CRP, Chloride Remove Process, que recebe as cinzas da caldeira, onde ocorre a cristalização e recuperação do sulfato de sódio, retornando para o ciclo de recuperação química e a remoção do cloreto e potássio. O segundo processo é o equipamento chamado ECRP, Enhanced Chloride Remove Process, onde recebe o sulfato de sódio residual, o cloreto e o potássio vindo do CRP. Então, quem alimenta o ECRP é o CRP, onde ocorre a cristalização dos sais da mistura do sódio e potássio e o descarte do cloreto através da purga. Então, o CRP é um cristalizador, onde vai descartar o cloreto e o potássio. O ECRP também é um cristalizador, onde vai descartar somente o cloreto. Vai ser purgado para o efluente da caldeira, sistema de efluente da fábrica, desculpa. O terceiro processo é o SOP, Sulfate of Potash, onde ocorre a cristalização do sulfato de potássio e a remoção do sódio, obtendo como produto final o sulfato de potássio K2SO4, que será usado nas indústrias fertilizantes agrícolas. Hoje, esse produto aqui ele é importado também da Rússia. É um produto de alto valor comercial. Então, o investimento no equipamento, em torno aí de um ano e meio, a verba é revestida, você consegue recuperar o dinheiro investido. Por isso que as empresas mais novas hoje já estão instalando esse tipo de equipamento. No Brasil, hoje, só existe um equipamento deste, no Brasil e no mundo. Só existe um. Do Brasil foi o primeiro. E
segundo informações, a Bracel também, em São Paulo, comprou equipamento desse que está para ser instalado a qualquer momento, se já não está, não tenho conhecimento. Não tem como a gente falar sobre controle da sulfidez sem falar da caldeira. Mas antes eu quero falar para vocês de onde vem o sulfato de sódio. O sulfato de sódio é uma reação da soda com o H2SO4, com o ácido sulfúrico. Isso ocorre lá na planta química, é um subproduto da planta química. E ele é dosado na evaporação, que mistura, né, com licor, que vai para a queima da caldeira, onde ocorre a redução do sulfato em sulfeto. O licor negro que é queimado na caldeira, que veio do digestor, do produto, subproduto do cozimento, ele contém lignina, que é altamente combustível, que contém carbono, hidrogênio e oxigênio. Esse é o combustível principal da caldeira. E existem também os outros químicos, né, provenientes do sistema, como carbonato de sódio, sulfato de sódio, soda e água. Aqui tem algumas reações de combustão da caldeira, eu coloquei aqui para enfatizar sobre o sulfeto, que nós estamos falando de sulfidez. De onde vem o sulfeto? Sulfeto uma das funções da caldeira é reduzir ou transformar o sulfato de sódio em sulfeto. Além, é lógico, de gerar vapor e energia. Mas na reação química, a função dela é transformar, reduzir o sulfato em sulfeto. E o sulfeto também, na caldeira, ele reage com os dióxidos de carbono, mas a água ele é transformado em carbonato de sódio. O carbonato de sódio, lá na calcificação, no apagador, em reação com a cal que veio do forno de cal, mais a água, ele é transformado em carbonato de cálcio e soda. O carbonato de cálcio volta para o forno, que transforma em cal novamente, e vai para o apagador e esse ciclo que fica fechado. Então, eu tenho, na calcificação, a obtenção da soda, né, NaOH, que foi a transformação do carbonato de sódio, né, em reação com a cal, que virou soda, e na caldeira tem o sulfeto. O sulfato transformou em sulfeto. Para o cozimento da madeira no digestor, eu preciso do sulfeto, né, que vai proteger a celulose do ataque da soda, e mais a soda que gera o cozimento. Soda, vapor, etc. Tal. Para enfatizar sobre a sulfidez, aquele valor de 32% que eu disse lá atrás na matéria, que o valor ideal seria 32%, eu coloquei esse gráfico aqui para ilustrar. Então, quando a sulfidez está em torno de 30 aqui, ou 32 no máximo, se vocês observarem o gráfico, a primeira linha tracejada embaixo, com 30% nesse exemplo aqui, ó, a calcificação obtém uma eficiência de 82%. Então, o meu licor verde veio da caldeira em torno de 172 gramas litro, a sulfidez está em torno de 30, aí a eficiência da calcificação está em 82. Se a sulfidez cair muito, a minha eficiência aumenta. Se a sulfidez aumentar muito, a eficiência da calcificação diminui. Então, isso não é bom. Continuando para entender por que 82, eficiência de 82 na calcificação, que é o valor ótimo. Acima de 82%, vejam nesse gráfico aqui, eu vou formar cal livre, que é responsável pela redução do desempenho dos fios de lama e, consequentemente, aumento do teor de umidade de lama que alimenta o forno de cal. Vai formar anel no forno de cal, vai começar a criar pedras e vai atrapalhar todo o processo. Por isso que tem que manter essa eficiência em 82, e para isso eu tenho que manter a sulfidez em torno de 32. Como que eu mantenho essa sulfidez em 32? Através dos cristalizadores. Nas fábricas mais antigas, eu não tinha muito controle sobre isso. Toda a ciência da caldeira, para eu tentar controlar a sulfidez, eliminar o cloreto e eliminar o potássio, era descarregado a cinza do precipitador em um caminhão, uma caçamba, e jogado numa terra industrial. Além da poluição ambiental, né, questão de meio ambiente, eu não tinha um controle muito efetivo sobre isso.
Aí criaram o sistema chamado Ash Lishing, que já melhorou. É uma centrífuga onde tem um tanque que recebe a cinza da caldeira com condensado, é diluído, cria aquela a mistura, né? E aí vem Nash List e separava, mas não é um sistema tão eficiente. Atualmente, ou bem mais recentemente, criaram-se os cristalizadores. Eu falei lá sobre CRP e SOP. No cristalizador, eu consigo recuperar grande parte do sulfato de sódio, ele retorna para o sistema, e eu consigo descartar o cloreto e o potássio, sem perder tanto sulfato de sódio, relacionado, né, comparado com o sistema antigo que jogava numa caçamba e descartava na terra industrial. Mas antes disso, da gente falar sobre o sistema, sobre as telas, como que funciona, eu quero fazer essa introdução aqui sobre cristalizadores, o que é que eles causam, como que ele funciona e tal. O que causa cristalização? A cristalização, geralmente, ocorre ao reduzir a solubilidade de um soluto em uma solução. Ou seja, pega a cinza da caldeira, dilui no solvente, que é o condensado, que vem da evaporação. Quando a solubilidade é reduzida, a solução se tornará supersaturada. Como induzir a cristalização? Muitas vezes, para tornar o processo de cristalização mais rápido, pode-se introduzir sementes ou núcleos, chamados de sesquilsulfato, ou é o sulfato de sódio, vamos chamar assim, virgem, que vem direto da planta química, que é dosado no cristalizador. Mas eu vou explicar mais na frente, mais detalhado. Uma vez formado o núcleo, o cristal começa a crescer e entramos na etapa de crescimento do cristal. O que é nucleação na cristalização? Na cristalização, a nucleação é a etapa em que as moléculas de soluto ou átomos dispersos no solvente começam a se reunir em aglomerados na escala microscópica, elevando, assim, a concentração do soluto. Começa o sistema de formar os cristais, né? Como ocorre a cristalização do sal? A solução altamente solúvel é aquecida ao ponto de ebulição e o solvente é removido através da evaporação. Isso gera a cristalização. Então, já falei algumas teorias, agora a gente vai começar a ir para a parte mais prática. Então, aqui tem um gráficozinho, uma tabelinha aqui, mostrando, aqui são os químicos que provenientes da caldeira, né, da cinza, que contém cloreto, potássio, sódio, carbonato de sódio, sulfato de sódio. Então, para enfatizar, o potássio, por exemplo, aqui na caldeira, ele está com concentração de 4%. Lá no SOP, que é meu produto final, que é o sulfato de potássio, já elevou para 48%, né? Concentrou, está com 48,45%. Então, olha que eu recuperei bastante potássio aqui, ó. Então, não joguei esse produto fora. Esse produto ele é viável, é comercial, aí eu concentrei. Também o sulfato de sódio, ó, na cinza da caldeira, eu tenho uma concentração de 66%. Essa concentração é sobre o volume, né, gente? Lógico. E no produto final eu tenho 82,9%. E com sódio de 0,31%. Veja bem que o sódio na caldeira, lá no início, estava com 33%. Isso é ruim. Para uma boa qualidade do produto, sulfato de potássio, quanto menor o sódio, mais valor comercial ele tem. Então, eu consegui abaixar esse sódio e tive um sulfato de potássio puro, altamente com valor elevado. Aqui eu tenho algumas amostras, alguns slides aqui, ó, sobre no caso aqui, a solução lá da caldeira, né, que é a mistura de cinzas lá com condensado, ó. Aqui está com a densidade em torno de 1.250 kg por metro cúbico, para ver com a solução clarinha, tipo essa daqui, ó, uma solução bonita, boa, adequada. Aqui eu já tenho a mesma solução da caldeira lá, já estou ela está super saturada, está com a densidade em torno de 1.400 kg.
Aqui já começa a ter cristalização, vamos dizer assim, espontânea, sem precisar de evaporação. Só que esse tipo de cristal que é formado aqui, ele é finos, não houve a nucleação. Então, isso aqui não é bom para o processo. Aqui uma amostra de purga, no caso seria o que iria para o efluente alcalino. Aqui uma amostra dos cristais que foram formados nos cristalizadores. No caso aqui eu tenho uma amostra do CRP, outra do ECRP, em torno de 25%. Ó. É colocado a amostra não proveta de 1.000 ml e espera 5 minutos para ver a decantação. Aí você faz a leitura. 25% é um valor excelente na circulação. Na alimentação da centrífuga, o valor bom é em torno de 60%. É um valor bom porque eu consigo processar bem, produzir bastante na centrífuga, que dá uma densidade em torno de 1.500 kg. Aqui eu tenho outro slide aqui, outras fotos, onde mostra uma amostra de cristais finos, que não estão bons. Não tá, esse dia aqui a produção estava ruim. Então, pode ver que está bem, as partículas bem pequenas, ó. Uma amostra do ECRP, outra do CRP, e aqui eu tenho os cristais já formados, nucleados, lindos, grandes, olha o tamanho dos grãos, enormes. Aqui, inclusive, até passou do ponto. Tem que ter diminuído um pouco. Isso aqui vai causar entupimento nas linhas. É muito bom o processo, mas entope as linhas. Todas as linhas do sistema são de diâmetros baixos, em torno de 2 polegadas, no máximo, 1 polegada, 2. Ok? Então, comparando assim, seria um sal fino com um sal grosso de churrasco. Então, um sal caseiro, doméstico, e um sal de churrasco. Então, isso aqui que é cristalização. Aqui, quando a gente faz essas medições aqui, a gente chama de ASV. Por isso está escrito aqui ASV. O que é ASV? É volume aparente sedimentado. Então, tem a proveta de 1.000 ml, eu vou lá na área, coleto a amostra, coloco na proveta, espero uns 5 minutos para decantar e tiro a leitura. Simples assim. Então, agora nós temos o CRP. Chegamos na tela de operacional, vou explicar um pouco sobre ela. Então, tenho a cinza da caldeira, né? Tem um tanque lá na caldeira que recebe o condensado limpo da evaporação e que recebe a cinza do precipitador. Então, como eu disse anteriormente, a cinza da caldeira contém cloreto, potássio, sódio, carbonato de sódio e sulfato de sódio. Aí mistura, controla a densidade aqui em torno de 1.220 kg por metro cúbico, bombeia-se para o cristalizador. Na verdade, ele vem para esse tanque controla o nível do cristalizador. Então, eu tenho vapor aqui entrando no cristalizador, no heater, no trocador de calor, ocorre uma evaporação. Eu tenho um sistema de vácuo, essa linha de vácuo vai para o quarto efeito, trabalha aqui em torno de menos 0,10 bar. Então, eu tenho o vapor aqui em torno de 0,60 bar, e aqui um vácuo de menos 0,10, ok? Tenho essa link de elutriação. O que é elutriação? Quando eu vou formando os cristais, que vão ficando pesados, aquele sal grosso, ele decanta aqui nesse cone. Ó. Pode ver que está separado o sistema de circulação. Ó. Ele tem um fundo aqui. Aí os cristais decantam, eu preciso dessa elutriação para poder ver uma turbulência aqui, que senão vai entupir, não vou conseguir alimentar a centrífuga. Então, separei esses cristais, eu alimento a centrífuga e separo. Aqui vou estar com aquele 60% de ASV, né? Daquela proveitinha, e tem a parte, então, 40% aqui é a água. O condensado, a água volta para o tanque descentrado, que volta para o sistema, e os cristais vêm para o salt cake, o sulfato de sódio. Esses cristais aqui, nesse momento, é o sulfato de sódio. Eu estou reaproveitando. Aí ele vem para o salt cake, que mistura, o salt cake recebe licor negro com cinzas, que vem lá da caldeira, mistura aqui e volta para o primeiro efeito, que volta para queimar na caldeira, que entra no ciclo de recuperação química.
Então, formei a cristalização, separei os cristais, recuperei o sulfato de sódio. O transbordo, que seria, ou né, o cloreto e o potássio, que eu vou descartar para o meio ambiente, para o efluente da empresa. Então, no sistema CRP, o cloreto e o potássio é descartado para o efluente. Por que criaram o ECRP? Porque para eu recuperar o potássio tem valor agregado, então preciso recuperar o potássio. Mesmo na pulga, quando não tem o ECRP, houve a cristalização aqui no sistema, mas você pode ver que eu tenho presença de sulfato de sódio, de carbonato, do cloreto e do potássio. Então, eu tenho resíduos aqui de sulfato. Quando opera-se só o CRP, que não existe os outros equipamentos, SRP e SOP, eu tenho a perda desse sulfato, embora não seja grande, porque também o volume aqui é em torno de 6 metros cúbicos ou 8 metros cúbicos, aí depende da produção do dia lá. Vamos botar aqui, no caso, que foi 8 metros cúbicos. Então, eu tenho a pulga do CRP, ó, no caso, quem tem o SRP, do CRP para o SRP. Quando não tem o SRP, eu estou purgando aqui, ó, sulfato de sódio 47%, numa vazão de 8 metros cúbicos. Então, eu tive perda. Por isso que criou-se o SRP, para eu recuperar também esse sulfato. Eu só vou descartar o sulfato suficiente para controlar a minha sulfidez. Isso é muito pouco, é em torno de... A purga para o meio ambiente é entre 1 metro e 2 metros cúbicos por hora, que seria que purgar de cloreto e potássio. No caso, é só cloreto, né? Potássio vou recuperar. Então, a minha perda de sulfato de sódio, que está com concentração de 42%, mas numa vazão baixinha, de 1,5 metro. Então, vou perder muito pouco. E isso eu vou, então, conseguir controlar a minha sulfidez e eliminar o cloreto do sistema e recuperar o potássio. Então, nós falamos sobre o CRP, agora vamos falar sobre o ECRP. Então, a purga do CRP vai alimentar, ao invés de agora de ir para o efluente, né? Não vai mais para o efluente, vai vir para o sistema chamado ECRP, que recebe vapor evaporado lá do CRP, né? Para poder aquecer aqui. E uma da questão fundamental aqui no SRP, que aqui no CRP a gente trabalha aqui com evaporação em torno com vapor, com aquecimento em torno de 108 graus Celsius. No SRP, em torno de 46. Então, o produto é esfriado. Daí que ocorre a nucleação do sulfato e potássio, através desse resfriamento. Embora eu tenha um BPR, lógico, eu tenho uma evaporação, mas a minha temperatura é muito menor. Então, eu vou ter injeção de vapor aqui no aquecedor, vai ter a circulação, tem a evaporação, tem um sistema de vácuo, né? Tem um condensador aqui também antes, sistema de vácuo, e outro sistema de resfriamento que vai condensar. Aí eu tenho a formação do condensado frio que vai voltar, eu vou usar no sistema dos cristalizadores, o sistema do SOP. A purga do ECRP, agora sim, agora eu vou purgar o cloreto para o meio ambiente, o EAL. Então, o transbordo aqui é a purga, aquele 1,5 metro, o restante eu volto para o sistema, eu vou reaproveitar o sulfato, que tem sulfato também aqui presente aqui, eu aproveito ele, aproveito o carbonato, aproveito alguns componentes químicos e volto para o reciclo. Então, alimenta o CRP de novo e fica trabalhando nesse circuito. CRP, CRP, aí vem CRP, CRP, fica circulando e eu purgando o cloreto aqui em função das minhas análises químicas lá do percentual de cloreto presente lá na caldeira, na cinza da caldeira, para evitar aquela corrosão. No caso da sulfidez, a quantidade de cinza presente aqui, lá, no caso que eu vou alimentar a centrífuga do SOP, é 1,2 metro cúbico, no máximo 1,5 metro cúbico. Então, esse
parte desse volume, que é o que vai ser para controle da sulfidez, que, entre aspas, é descartado, mas, de verdade, eu estou aproveitando como sulfato de potássio, mas seria 1,5 m, vamos arredondar o valor, seria 1,5 m suficiente para manter a sulfidez do sistema. Então, lá na centrífuga do SOP, eu vou ter quanto de sulfato de sódio? 82%, ó, num volume de 1,2 metros. Botei aqui 1,2, eu falei 1,5 m, é entre 1 e 1,5. Então, esse volume aqui, que é descartado, entre aspas, na verdade, estou produzindo sulfato de potássio, é que é o suficiente para eu controlar a minha sulfidez e eliminar o potássio lá do sistema da caldeira, lá da cinza, para evitar entupimento dos tubos. Então, nós falamos sobre CRP, CRP mais esse CRP, e agora nós temos o SOP. Observam aqui no desenho, na figura, que aqui no cristalizador, no CRP, eu tenho um cone aqui no fundo, onde separa os cristais grandes, os pesados, que alimenta a centrífuga. No SRP, eu não tenho esse fundo. Pode ver que a circulação pega do fundo e fica circulando. Onde é que ocorre a separação dos cristais? Nesse tanque chamado de head tanque. A bomba pega aqui no cone do SRP, alimenta o head. Aqui sim, vai haver uma concentração de volume de cristais. Aí aqui eu vou controlar a densidade e a ESV para dar aqueles 60%. Aí eu tendo a densidade, a ESV, densidade de 1.500, em torno de 1.500, a ESV em torno de 60, eu alimento a centrífuga e começo a produzir esses cristais. O condensado volta para o tanquinho descentrado, né, que é a parte líquida, que volta para o sistema. E a parte de cristais, que é o sulfato de potássio, vem para o tanque cristalizador. Aqui no tanque cristalizador ainda contém muito sódio. Eu tenho sulfato de potássio com alta presença de sódio. Então, o condensado, que condensou do sistema de vácuo, é um condensado frio, em torno de... O ideal seria 25 graus. Vamos considerar 25, então. Em torno de 25 graus, é frio, ele vem aqui, lava esse sódio, ele captura esse sódio, separa o sódio do sulfato de potássio, e aí é o transbordo para o tanque descentrado que volta para o sistema e fica circulando tudo de novo. Esse sódio, que na verdade ele vai cristalizar aqui no CRP, que vai vir aqui para o tanque de salt cake que volta para a caldeira. Aqui nós temos a tela, então, do sistema do SOP, o cristalizador, né, que eu mostrei lá atrás, transborda, tanque centrado que volta para lá, que tem a centrífuga. Aí esses cristais, aqui eu procuro manter uma densidade aqui em torno de 1.350 kg por metro cúbico, que é um valor já bom para a minha centrifugação no sistema do SOP, na centrífuga do SOP. Mas também, além do cristalizador do SOP, que uma das funções básicas dele é fazer aqui a nucleação, através desse abaixamento de temperatura com o uso do condensado frio, eu faço essa nucleação, aumento o tamanho dos cristais, aumento a concentração e é bombeado para o head tanque. Aqui eu vou acumular cristais para chegar naqueles 60% da SV também, e os 1.500, 1.550 de quilograma de densidade. Aí eu alimento a centrífuga, a parte líquida vem para o tanque centrado, que volta aqui para o tanque e etc., fica rodando aí. A parte cristal, que agora é o SOP, o sulfato de potássio, vem para uma rosca. Após essa rosca, eu tenho um dryer, que é um sistema de aquecimento. Ele recebe ar quente, né, que é aquecido com vapor, e recebe no produto final, lá na saída dele, a frio, que é para ter um controle de temperatura aqui para não estragar os equipamentos, queimar equipamento, danificar equipamento. Então, eu aqueço, evaporo, esfrio e aproveito o produto. O ar, né, evaporado aqui, os gases evaporados, eles, como aqui tem um sistema de vácuo, num tanquinho chamado bag house, porque aqui eu estou tendo injeção de ar, então tem que ter um ventilador, um exaustor. Acontece arraste aqui também do sulfato de potássio. Ela é muito leve, muito fina, há um arraste, porque aqui trabalha com vácuo. Aqui nós temos um filtro de manga, onde separa o ar
separa, no caso, o sulfato de potássio do ar, o ar vai para a atmosfera, o sulfato cai aqui no cone, que vem aqui para essa rosca, que essa rosca recebeu o sulfato de potássio aqui do dryer, vem para o elevador de caneco, que vem para um silo, pode ver que o K2 é CO4, que é o produto final, aí é descarregado numa caçamba, num caminhão, que é o produto final, que vai para o meu cliente final. Aqui eu tenho uma foto já do produto final, do sulfato de potássio, né? A produção nesse dia que estava muito boa, produto de ótima qualidade, seco, fino, sem formação de pedra nem nada, qualidade muito boa. Gente, a minha apresentação se encerra por aqui, espero ter contribuído e muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.